vimos, se você estava aqui nos outros domingos, nós vamos relembrar um pouquinho. Nós vimos que em nós, uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz é nos santificar. O processo de santificação é uma ação conjunta do Espírito Santo de Deus em nós, e nossa resposta a Ele, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, nós vamos nos tornando cada vez mais santos. Então, santidade é possível sim, e ela acontece num processo de santificação que o Espírito Santo de Deus vai fazendo em nós. No capítulo 8 de Romanos, acho que no versículo 9, no versículo 10, vai dizer que aquele que tem o Espírito, ele está dentro desse processo. Quem não tem o Espírito significa que nem de Cristo é. Então, se você está sentado aqui hoje e você já reconhece a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, esse processo de santificação que eu estou falando aqui, ele vai fazer sentido para você. Caso contrário, se você ainda não tem Cristo Jesus, talvez você não entenda a plenitude e a totalidade de tudo isso. Mas se você já confessou ao Senhor como seu Senhor e Salvador, eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus vai aplicar em sua vida. Capítulo 5 de Gálatas, vamos lá. Nós vamos ler do versículo 16, vamos ler 9 versículos, nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 24. Se você ligou sua Bíblia, se você abriu a sua Bíblia, vamos juntos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarem a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra foi lida, e a Tua palavra é viva e eficaz, ela é capaz de vir em nós e penetrar profundamente em nós, e nos ajudar, Senhor, a compreender e nos confrontar, e nos consolar, e nos confortar. Tua palavra é capaz de tudo isso, e nessa noite nós pedimos que o Senhor aplique essa palavra a nós. Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, tem misericórdia da minha vida, que essa palavra chegue ao nosso coração e produza frutos, e frutos dignos de arrependimento, e frutos que nos levem e nos assemelhem mais ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu estou me adequando aqui para beber água com esse negócio. Gálatas é a primeira carta que Paulo escreve. Provavelmente ele escreveu isso aqui na segunda viagem missionária dele. Ele faz uma carta interessante, porque ele começa com uma saudação, mas o tom da carta é uma exortação. A gente percebe que ele, em outras cartas, quando você lê outras cartas de Paulo, você vê que ele faz uma oração maior, ele se alegra pelas pessoas ali, daquela região, daquele lugar. Em Gálatas, ali nos primeiros versículos, ele faz uma oração curta e ele já, como diz por aí, já chega na voadora, né? Ele já diz, olha, me admira demais
que foi tão rápido vocês começarem a namorar, ou a ouvir, ou a flertar com outro evangelho que não foi o que eu preguei para vocês. E aí ele começa a discorrer um tratado sobre o evangelho. Então muitas coisas que estão em Gálatas estão, por exemplo, pormenorizadas em Romanos. Então algumas coisas, você que já está nos acompanhando na série, vai ver que a gente já falou, quando a gente falou de Romanos 8 ou de Romanos 7. Porque ele está fazendo aqui, nos primeiros capítulos de Gálatas, ele está fazendo um tratado e explicando o evangelho de novo para os Gálatas. E ele vai dizer em um determinado momento, olha, se um anjo vier e pregar uma coisa diferente disso aqui, isso não é o evangelho. Se eu pregar, não me escutem. E aí ele começa a discorrer sobre o que é o evangelho. Ele começa a falar sobre o evangelho nos primeiros capítulos. O capítulo 5, ele já está chegando para o final, para a conclusão da carta. E o capítulo 5, ele começa com uma sentença muito interessante. Ele começa com uma afirmação de Paulo dizendo que nós, que aquela igreja, os cristãos, foram chamados para a liberdade. Então o que ele estava dizendo, um conflito que existia aqui, era que aquelas pessoas que acreditavam que você precisa de Jesus e mais alguma coisa, estava lá naquele lugar dizendo que eles precisavam de Jesus sim, mas da circuncisão também. Eles tinham que confessar a Jesus sim, mas só Jesus não era suficiente, eles precisavam adotar os ritos judaizantes. E aí Paulo está dizendo, não, vocês foram chamados para a liberdade, vocês foram chamados para não viver mais debaixo da lei. Nós falamos sobre isso quando nós vimos o Romanos 7, essa relação da lei e da graça de Deus, que a lei não salva. A lei aponta o pecado, a lei mostra o pecado. Paulo falando em Romanos 7, ele diz, se a lei não me dissesse não cobice, eu não saberia que teria cobiça. Então a lei aponta o pecado que eu faço. E aí ele grita e brada em Romanos 7, ele vai dizer, desventurado o homem que sou. Porque o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer acaba tomando efeito. E eu tenho uma luta, uma batalha constante dentro de mim. Paulo vai dizer isso para a gente. E ele está aqui nesse capítulo 5, exatamente falando sobre liberdade, sobre os efeitos da liberdade cristã, o caminhar livre em Cristo Jesus. E aí ele vai fazer esse pequeno, ele vai começar a lembrar para esses homens ali de Gálatas, para essa igreja de Gálatas, que a carne milita contra o Espírito. E ele usa uma palavra aqui no versículo 16, ele fala assim, se você andar no Espírito, você jamais satisfará as concupiscências. Ou talvez você tenha uma outra versão que vai dizer os desejos da carne. Então Paulo claramente nos diz que quando nós viemos para Jesus, uma batalha então se instala em nós. A velha natureza, dominada ainda por uma mentalidade do pecado, uma mentalidade pecaminosa, e uma nova natureza que precisa ser transformada em Cristo Jesus, que precisa ser vivida, que precisa ser experimentada. Não sei quanto a você, mas depois da minha conversão, coisas que para mim eram extremamente naturais, começaram no início a me incomodar. E depois elas começaram a me incomodar mais ainda. E depois eu comecei a perguntar por que elas me incomodavam. E depois eu comecei a descobrir que elas eram erradas. E que eu tinha agora uma nova maneira de vida. E a Bíblia começou a me ensinar como viver essa nova maneira de vida. Para isso nós chamamos cosmovisão cristã. Nós vamos substituindo a nossa cosmovisão de hoje, secular, do mundo, do século 21, e vamos trazendo uma forma de pensar moldada pela palavra de Deus. Então Paulo ele começa a dizer que existe uma batalha sendo travada em nós. Agora que nós somos vivificados pelo Espírito, que eu fui justificado
pelo Cordeiro, que o Espírito começou a me transformar parecido com Cristo Jesus, essa batalha vai ficar mais evidente. Essas lutas tomarão lugar na nossa vida e nós vamos ter que lidar com ela diariamente. E Paulo vai dizer para a gente que nós precisamos o quê? Andar no Espírito. Se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. E nós, guarda essa palavrinha desejo, que a gente já vai chegar nela ali daqui a pouco. Paulo vai dizer para a gente que a gente precisa estar num ato constante, que é o ato de andar. Um ato dinâmico. Andar é constante, andar é dinâmico, andar exige energia, andar exige atenção, andar exige direção, andar exige equilíbrio, né? Você sabe, a gente vê as criancinhas, quando elas vão começar a andar, elas vão ficando em pé, elas vão se encostando, aquela fase que a cabeça é mais pesada que todo o resto do corpo, né? Aí ela se solta, a cabeça vai fazendo assim, e aí ela senta, até que ela vai adquirindo força, ela vai adquirindo condições, e daqui a pouco ela já está correndo, ela já está por aí, e você gasta mais tempo correndo às vezes atrás dela do que qualquer outra coisa. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos andar no Espírito. Antes da gente falar o que é andar no Espírito, a gente precisa pensar o que não é andar no Espírito. E eu acho que é muito legal a gente pensar num conceito a partir do que ele não é primeiro. E a primeira coisa que eu quero colocar para você é que andar no Espírito não é ter uma vida alienada. Não é ser um espiritualoide, como a gente diz ali. Não é ser aquele tipo de pessoas que não conseguem estabelecer um diálogo, que não conseguem conversar, sem colocar algo e procurar e cavar um sentido aonde não existe. Vou te contar uma história. Eu estava numa igreja pregando há uns anos atrás e me falaram para a igreja que eu era o preletor, mas antes separaram em grupos para orar e eu orei pelo irmão. E na hora que eu terminei de orar, o irmão olhou para mim assim, com aquele olhar, tipo, acabou, né? Eu falei, acabou, né? E aí ele falou assim, o que o senhor viu? Aí eu falei, bom, eu vi nada, eu estava com o olho fechado, eu não vi. Não, mas o senhor não sentiu nada por mim enquanto o senhor orava? Aí eu falei, empatia? Eu orei por você, senti empatia. Não, o senhor não está entendendo, assim, mas não... O Espírito não tem nada, o senhor não tem uma palavra, uma profecia para me dar. Aí eu pensei comigo, rapaz, eu não sou santo mesmo, deve estar feio do meu lado aqui, né? Eu falei, rapaz do céu, não tenho, eu não tenho uma profecia para te dar. Talvez eu possa te falar, que Jesus disse que Ele está convosco todos os dias até a consumação dos séculos, olha só que legal, né? Não, pastor, eu queria uma coisa assim, porque... Tem um pastor fulano que quando ele prega aqui, aquele é abençoado. Que ele sempre ora por mim e ele vê alguma coisa. Amém pelo irmão. Eu sou míope, é mais difícil de eu ver. Mas vocês estão entendendo? Tem pessoas que acham que andar no Espírito, você sempre vai ter que ter uma palavra, você sempre vai ter que ter uma resposta, você sempre vai ter que ter uma coisa sobrenatural para acontecer. E, irmãos, tem alguns de vocês que estão sentados aqui, eu espero que nenhum de vocês aqui esteja fazendo isso, não vou pedir para levantar a mão, você não vai precisar ficar constrangido, mas tem uma nova modalidade de pegar crente na internet, que é uma profecia via Facebook, você já viu? O cara começa a profetizar e começa a transmitir, e aí vai falando, André agora entrou, André, você está aqui, e olha, Deus vai abrir uma porta para você essa semana. E eu fiquei ouvindo ontem, eu falei, vou entrar, né, vou ver, de repente tem alguma coisa para mim aqui, né, vai aqui, eu... Estou esperando. Entende, gente? A gente às vezes vai achando que andar no Espírito é algo extremamente sobrenatural, mas não é. Eu nunca me esqueço de alguém que me falou, numa das minhas maiores lutas e dilemas com isso, a pessoa olhou para mim e falou assim, Gustavo, fica tranquilo, porque andar no Espírito é algo sobrenaturalmente natural. É natural. Então não é ser espiritualoide, alienado, não é isso não é andar no Espírito. Isso definitivamente não é andar no Espírito.
Uma outra coisa também que não é andar no Espírito, que muitas vezes a gente confunde, andar no Espírito não é ser perfeito. Apesar de a gente buscar ser melhor a cada dia, a gente entende que não tem perfeição. E é uma coisa muito interessante que acontece nos nossos dias. Quando a gente diz que a gente é cristão, que a gente é evangélico, as pessoas esperam de você o quê? Perfeição. Você não vê alguém dizendo assim, está vendo aquele fulano ali? Aquele fulano ali é budista. E não faz negócio com ele não, ele é budista. Mas se for crente, a primeira coisa, o primeiro adjetivo que o cara coloca na nossa frente, aquele crente, rapaz. Talvez porque as pessoas esperem de nós perfeição. Talvez porque a gente precise ter mesmo uma vida diferente das outras pessoas em várias áreas da nossa vida, e aí as pedras clamam e dizem, olha, ele diz que é crente, mas vive igual a todos nós, então não está legal o negócio. Mas andar no Espírito não quer dizer que você vai ser perfeito o tempo inteiro, que você não vai errar, que você não vai perder a paciência, que você nunca mais vai tomar uma multa de trânsito, né? Ainda mais em Foz do Iguaçu, que cada dia nasce um pardal novo aqui nessa cidade, né? Não quer dizer isso. Então, irmãos, é muito complicado da nossa parte quando a gente olha para as pessoas e a gente espera delas perfeição, porque a gente acha que elas têm mais maturidade do que nós, ou que andam há mais tempo que nós como cristãos. Às vezes é só tempo de casa. Maturidade é uma coisa que vai sendo desenvolvida. Então, já que não é uma vida alienada, já que não é uma vida de perfeição, andar no Espírito é um estilo de vida. É um estilo de vida onde o Espírito de Deus tem a prioridade na nossa vida. É onde eu submeto a minha vida constantemente a Ele. Eu submeto as minhas decisões, eu submeto ao meu ser, eu submeto aos meus problemas, eu me regozijo as minhas alegrias nos pés do Senhor. É um estilo de vida onde a minha vida é completamente submetida a Deus, em todo tempo, em todo momento. É uma vida vivida constantemente diante da face de Deus. Alguns de nós têm uma ideia de viver a vida evangélica no domingo e uma vida normal durante a semana. Andar no Espírito é estar constantemente sabendo que Cristo Jesus, que o Espírito Santo de Deus está ali comigo e Ele está me transformando, Ele tem um relacionamento dinâmico, vivo e eficaz comigo. É um estilo de vida. E Paulo vai dizer para a gente que essa luta que se trava enquanto eu ando é uma luta de desejos. Essa palavra que Paulo usa aqui para desejos, quando associado à carne, ele está dizendo dos super desejos da carne. E o que é isso? Ele quer dizer que a carne pega algo que é bom, e de carne vocês estão entendendo que eu não estou falando do seu corpo, mas eu estou falando da mentalidade carnal. Ela pega algo que é bom e distorce esse algo que é bom e torna esse algo bom em algo último. Explico? Ela pega algo que é bom e diz para mim que se eu não tiver aquilo, eu não tenho nada, eu não consigo viver, minha vida vai ser um problema, eu vou ser contado entre os transgressores. Se eu não tiver aquilo, Deus não me abençoa, Deus não me ama, se Ele não me der aquilo que eu quero. O nome disso é super desejo da carne, o nome disso é concupiscência. É como a pessoa que olha e julga o caráter de Deus a partir daquilo que ela não tem. E esse é o maior problema da mentalidade da carne. É que ela, ao fazer isso, ela cria ídolos no nosso coração. Ao fazer isso, ela cria ídolos em nós. Então eu pego algo bom, algo justo, e transformo em algo vital, em algo útil. Isso pode acontecer, irmãos, nós falamos aqui, eu vou te lembrar, com nossos filhos, por exemplo. A mãe tem um filho, o pai tem um filho, e ele coloca todas as expectativas dele naquele filho.
expectativas de perfeição, expectativas de realização. E aí vai chegar um momento que ele percebe que aquele filho é uma outra pessoa, com uma personalidade. E aí ele não sabe mais viver sem aquele filho. Um exemplo bíblico, Abraão. Quando Deus chama Abraão e fala: largue tudo, largue família, largue tudo e vá para o lugar que eu vou te chamar, Abraão. Abraão não pensou duas vezes e ele vai. E quando a caminhada de Abraão continua, a gente conhece a história de Abraão, lá no capítulo 18, se eu não me engano, Sara concebe, Sara dá à luz. E no capítulo 22, quando Deus chama Abraão para levar o Isaque até o monte, ali no Sinai, ele chama Abraão e ele diz: Abraão, pega o teu filho, a quem amas. Veja bem, pega o teu filho, a quem amas. Na caminhada de Abraão com Isaque, Isaque ocupou o lugar do grande amor do coração de Abraão. Isso pode acontecer com a sua carreira, irmão. Isso pode acontecer com o seu casamento. Isso pode acontecer com o seu ministério. Isso pode acontecer com várias áreas da sua vida que são boas. Por que uma pessoa se torna viciado em alguma substância proibida? Porque a princípio ela dá prazer. Por que uma pessoa se torna viciada em sexo? Porque a princípio ele produz prazer. E aí ele coloca aquilo como um super desejo da carne dele. Então Paulo está dizendo que a concupiscência, ela está aí, e ela vai militar contra um desejo justo do Espírito. Se você olhar o versículo 17, nós poderíamos ler assim: a carne super deseja contra o Espírito, e o Espírito deseja contra a carne. E qual é o desejo do Espírito? João 16, 14 vai dizer para a gente que o desejo do Espírito é glorificar o Pai. Então o desejo do Espírito, quando caminhamos no Espírito, quando caminha conosco, é trazer glória ao Pai através da nossa vida. O desejo do Espírito é formar o Pai em nós. Enquanto a carne quer dizer para nós que nós somos o nosso fim último, o nosso prazer é o nosso fim último, o desejo do Espírito é nos apontar para o Pai. O desejo do Espírito é nos mostrar o Pai, é nos mostrar a vida e a liberdade que existe no Pai, sem precisar de um ídolo, sem precisar de um Deus, sem precisar de algo, um Deus minúsculo, de algo falso, efêmero, que vai acabar, que vai se diluir, que vai embora. E é interessante quando a gente pega algo que é bom e transforma em um ídolo, é que uma das primeiras sensações que nós temos é de decepção. Porque fora a minha esposa, eu tenho certeza que quando você casa, você olha e fala assim: puxa vida, a minha esposa não é tudo que eu tinha pensado que ela era. Minha esposa fala para mim: não, você é tudo que eu imaginei, você é perfeito, você é lindo, amor. Não é assim? Não fala nada. Bom, eu sou pastor aqui, não pode falar, senão fica feio para nós. Você começa a descobrir que você vai dizer, em quantos casais a gente conversa, e o cara diz assim para mim: rapaz, a minha mulher não me dá o valor que eu mereço. O meu marido não me dá o valor que eu mereço. Quando a sua carreira é seu ídolo, a primeira coisa é um sentimento de decepção. Você vai chegar à noite e vai dizer assim: está tudo bem, está tudo muito legal, mas eu não estou tendo o reconhecimento que eu acho que eu deveria ter. Um falso Deus, um falso ídolo, sempre deixa em nós um senso de vazio, porque a gente sempre quer mais. Porque um dos papéis da mentalidade da carne é te fazer sentar à noite e pensar em como você pode se satisfazer mais e mais e mais, e vai dizer: não está bom. No ministério, quando o seu ministério é o seu super desejo, ninguém me reconhece, ninguém me dá o valor devido. Então Paulo está dizendo para a gente que a gente precisa andar no Espírito, porque é só o Espírito que vai ajudar a gente a lutar contra essa mentalidade da carne. E ele começa a dizer que essa mentalidade, ela tem algumas obras, ela produz alguns feitos. E ele vai começar a dizer para a gente a partir do versículo 19, e ele vai dizer assim que as obras dessa mentalidade, elas são conhecidas.
E ele vai colocar 4 classes diferentes de obras da carne que nos afetam e que nós temos que lutar contra elas. A primeira delas, Paulo vai colocar ordem moral ou pecados de ordem sexual. Ele começa dizendo no versículo 19, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza e lascívia. Esse é o primeiro grupo que ele agrupa. Ele vai dizer, as obras da carne são porneia, acartasia e azelgia. São as 3 palavras gregas que ele usa. E porneia não é só prostituição, como talvez venha na nossa mente quando a gente fala da prostituição, de um negócio feito entre um homem e uma mulher e em troca de dinheiro. Ele está dizendo aqui, essa palavra engloba todo tipo de imoralidade nesta área. Ele está dizendo que a prostituição, que o olhar impuro, que o desejo desenfreado, tudo isso é uma luta que cada um de nós lida com a carne. Ele vai falar sobre a última da lista, a palavra azelgia, que é traduzido como lascívia. Ela é tão abrangente que ela diz lascívia no sentido de desejo, mas também no sentido de comportamento, no sentido de defraudação. É muito maior. Ele quer dizer que quando você, por exemplo, pensando no nosso tempo hoje, quando você se veste com a intenção de usar os atributos físicos que você tem para despertar algo em outro, é lascívia, é obra da carne. Isso para homem, isso para mulher. Ele está dizendo, meu irmão, quando você senta na frente do seu computador e passa um banner qualquer ali na frente, e você se sente tentado, e você vai lá e clica, e você alimenta talvez a maior indústria hoje, que é a indústria da pornografia, isso é porneia, isso é impureza, isso vai te fazer mal, essa obra da carne vai te levar cada vez mais longe do Senhor. E quando a gente fala nesse assunto, a gente fica um pouco desconfortável, irmãos. Mas eu tenho que te dizer algumas coisas. Uma das estatísticas que eu estava vendo aqui hoje, 50% dos 100% de acessos a sites pornográficos do Brasil, a média já está 50% feitos por homem, 50% feito por mulheres. Nós temos hoje todo o tipo de imoralidade nessa área sendo praticada e muitas das vezes com o aval da igreja. Muitas das vezes com o olhar, não vamos falar nisso porque a coisa vai ser complicada. Muitas das vezes com uma interpretação errônea das Escrituras, colocando uma coisa que nunca existiu no texto, ali no texto, para justificar o seu erro. Você vai lembrar de uma reportagem do Fantástico de um pastor que estava sendo perseguido, os caras queriam dar nele, porque ele pegou a vizinha e ele engravidou a vizinha. E a vizinha era da igreja, e o marido soube, o negócio ficou feio, e ele falou que foi Deus que mandou ele fazer. Vocês lembram dessa? Quem lembra disso aí? Ele falou que foi Deus que mandou ele fazer, e pegou o texto na frente do repórter, ele abriu o texto e disse assim, olha, está aqui, ó, Deus mandou, eu estava lendo. Pega a mulher do seu amigo, adultera com ela. Aí o repórter fala para ele assim, empresta para eu ler. Aí o repórter lê, pega a mulher do seu amigo e adúltera. Aí ele fala assim, mas o senhor não viu que tem uma vírgula aqui? Que tem um E aqui? Adúltera é a mulher. Ele pega, filmar, ele pega e fala. Verdade. Bem pensado, eu vou dar uma analisada com mais calma aqui no... Nós vivemos dias maus, irmãos. Nós vivemos dias maus. Nós vivemos dias onde o culto ao prazer, assim como era para os Gálatas, voltou para nós. Nós somos incentivados a isso. Nós somos levados a isso. Então ele começa a dizer que essas são obras da carne, e se você brincar, ela vai te dominar. Ele começa a dizer depois sobre pecados da religião. Ele vai falar depois sobre idolatria e feitiçaria. Ele vai falar sobre duas coisas interessantes
que muitas vezes a gente atribui a outros e não a nós, evangélicos. Pecado da religião, idolatria, a gente pensa que é só nas imagens, que é só em alguma coisa física. Mas quando a gente percebe que idolatria é a gente colocar algo útil como algo último, a gente vai ver que todos nós incorremos nesse perigo e precisamos lutar contra isso. E ele vai falar aqui da feitiçaria. A palavra usada aqui eu achei muito legal, é farmaqueia. É a mesma palavra usada para remédio, para soluções, para poções mágicas que eles tomavam naquela época. Então era assim, o cara estava meio atribulado, ele ia lá num curandeiro, o curandeiro dava uma poção mágica para ele tinha uma viagem lá naquela poção mágica, ele via algumas coisas e ele atribuía isso a um Deus. Ele atribuía isso a uma entidade. Estava conversando com a Ju esses dias, ela falou de uma moda que está em Foz do Santo Daime. É o que? É um chá de uma raiz e a pessoa toma aquilo lá, passa mal pra caramba, né? Mas tem umas viagens, tem umas alucinações. Então são pecados cometidos em nome da religião. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso diz respeito a nós. Diz respeito a como nós olhamos e tratamos aquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Pecados com relação à religião. Depois vem um grupo de 8 comportamentos ou 8 obras que são ligadas aos pecados do comportamento ou os pecados do temperamento. E esses são os mais corriqueiros, talvez, para nós. Porque a gente toma muito cuidado quando a gente pensa na pornografia, quando a gente pensa num pecado de área sexual, mas tem algumas coisas que Paulo vai dizer para a gente aqui, que às vezes fazem parte do nosso cotidiano e a gente nem sequer chama isso de pecado. Ele começa a dizer, por exemplo, de inimizade, começa em geral. Daí ele vai falando de desavenças. E ele vai dizendo daquelas pessoas que por desavença, ele está querendo dizer aquele que conversa uma coisa aqui, e depois ele leva uma outra coisa ali, e depois ele leva uma outra coisa lá, e aí ele tira o time de campo e deixa o negócio pegar, deixa o fogo acontecer. Desavenças, inimizades. Ele continua dizendo para a gente, porfias. Porfias é o ato de você suscitar uma contenda. Quem era menino nos anos 80, lembra disso, quando ia brigar. Tem uns amigos que eu sei que devem ter feito isso. Sempre tem aquele que fala assim, está um na frente do outro para brigar. Sempre tem um que aparece para a mãe e fala assim, aquele que cuspiu primeiro aqui. Mentira, mentira. Aí na hora que faz, e aí, né, começa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Porfias. É o provocador, é o faisquinha. É aquele cara que tem prazer em falar com dolo e com maldade. Ele não fala para resolver um problema, ele fala para criar uma contenda. Porfias, é o que Paulo está dizendo. Depois ele vai falar sobre ciúme, e a palavra aqui é zelo. Mas quando que o zelo é um problema? Quando ele é exercido no super desejo. O que é o ciúme a não ser a declaração de que se eu não ficar atento ao caráter da minha esposa é fraco e ela não consegue vencer. Eu sou o cara, ela não. Então eu vou apertar o máximo que eu puder, porque se eu der isso aqui de brecha, ela escapa. Zelo excessivo, um zelo que mata. E isso em tudo, né? Na carreira, um zelo excessivo, um zelo que mata. No ministério, um zelo excessivo, um zelo que mata em tudo. Paulo está dizendo sobre isso para nós. Ele vai dizer depois sobre ira. E, irmão, eu preciso confessar para vocês que isso aqui é uma área da minha vida que Deus precisa tratar. Que ele não está dizendo sobre irar, ele está dizendo sobre a explosão de ira, sobre o rompante da ira, sobre a reação da ira. E normalmente a gente tem uma boa desculpa para isso. A gente diz, é porque eu sou sanguíneo, por isso que eu me iro. Não, é porque eu sou italiano, eu falo alto mesmo, eu sou nervoso, é minha naturalidade, é minha nacionalidade. É porque na nossa família é assim, nós somos gaúchos. Não, porque nós somos
baiano, é porque nós somos nordestinos e lá a gente é na peixeira. É ou não é? É porque nós somos mineiros. É porque faltou café, é porque sobrou café, é porque tinha açúcar no café. A gente sempre tem uma desculpa para a nossa explosão de ira. Mas Paulo está dizendo que essas explosões de ira, normalmente, elas geram coisas que é muito difícil de consertar depois. É muito difícil de arrumar depois. Normalmente, vira problema depois. Quantas vezes a gente ouve, a gente vê crimes que você vê que o cara deu 55 facadas na pessoa. E aí ele vai dizer, eu só lembro da primeira, depois eu não lembro mais nada, porque eu fui tomado de ira, eu fui tomado de ódio, e eu simplesmente descarreguei o meu ódio. Tem gente que faz isso com a língua, com a boca, com a fala. E aí depois fica difícil da gente resolver. Paulo vai dizendo para a gente, ele vai falar daquela pessoa que cria um espírito partidário, facções. Ele começa a se mover e dividir o corpo de Cristo. Isso aqui são pecados contra o corpo. Ele começa a criar estratégias para que a vontade dele seja feita de uma maneira legal. Um amigo pastor me disse de uma situação que ele teve na igreja dele e eles queriam tirá-lo, não lembro se ele era auxiliar na época, e ele disse que um dos irmãos da igreja foi no hall de membros, pegou todos os membros, visitou membro por membro, e naquele dia da assembleia, nunca tinha se visto a igreja tão cheia. Irmãos que não iam lá há 6 a 8 anos, estavam no hall de membro, tiveram direito a voto, e botaram aquele pastor que ele nem conhecia para fora. Facções. Alguém fez isso. Alguém articulou isso. Isso acontece nas votações do Senado, mas no nosso meio não é assim que deveria acontecer. Ele vai dizer das dissensões. A palavra também para facções é aireses, é a mesma palavra para heresias. Pessoas que criam caos, que têm intenção em criar caos. E aí ele termina a lista dos pecados de temperamento com a inveja. E ele fala, os desejos invejosos no plural é malícia mesmo, é o desejar o que o outro tem. Eu coloquei uma citação aqui, inveja é a dor sentida e a malignidade concebida à vista da excelência ou da felicidade. É a paixão mais vil e a menos passível de cura, dentre todas quantas desgraçam ou degradam a alma decaída. Inveja é aquela incapacidade que nós temos de nos alegrar com o sucesso do outro. É aquele personagem da Zorra Total, eu queria um carro assim, lembra dele que tinha um zoião daquele tamanho? Mais ou menos assim que funciona. Paulo vai dizendo dos pecados do temperamento. E ele termina com os pecados do domínio ou da temperança. E ele vai dizer aqueles que são glutões e aqueles que são beberrões, bebedices e glutonarias. Agora veja bem, nessa região havia um culto a um deus chamado Baco. E a forma de cultuar Baco e Dionísio eram banquetes gigantescos, regado a muita comida, a muita bebida, e eles terminavam normalmente em orgias sexuais. E é muito interessante a gente parar para pensar nesse ponto aqui. Ele vai dizer que alguns não conseguem se conter e não sabem lidar com o prazer da bebida e com o prazer da comida. Irmãos, nós precisamos, olhem bem para mim no que eu vou dizer para vocês, vocês conhecem minha posição e eu volto a dizer aqui. A Bíblia fala que o ministro é não dado ao vinho. A Bíblia diz para a gente que todas as vezes que a gente se demora em beber vinho, os olhos ficam vermelhos. Isaías capítulo 5, Provérbios vai falar isso para você. Não se demore a beber vinho, não olhe para o vinho até que ele se mostre vermelho para você. Para quem são os ais? Lá em Isaías capítulo 5, para aqueles que se demoram em beber vinho, porque depois ele vai dizer, ai o que eu fiz, ai o que eu fiz, ai o que eu fiz. A maldita, olha o que eu fiz nela. Irmãos, nós precisamos entender e nós precisamos fazer uma leitura de nós mesmos. Melhor que não faça. Mas se você não consegue saber o limite, não comece.
Não comece. Não brinque com uma coisa que não vai brincar com você. Não vai. Então, o Paulo está dizendo que nós temos que tomar cuidado com as bebedices. Nós temos que tomar cuidado com a glutonaria, os pecados da temperança. Então ele falou de pecados de ordem moral, sexual, pecados de ordem religiosa, pecados ou obras de ordens de temperamento, de relacionamento e pecados de ordem de temperança. E ele vai dizer que em resposta a isso, quando nós temos uma mentalidade da carne, essas são as obras que vão nos influenciar. Essas são as obras que vão nos aprisionar. E nós não vamos conseguir experimentar a liberdade. Mas ele apresenta uma outra lista. E se você continuar lendo comigo, você vai ver no versículo 22, ele vai dizer assim, ele muda rapidamente de obras para fruto. E ele fala, mas o fruto do Espírito é. Veja bem, não são os frutos. Isso aqui não são uma lista de virtude que você vai perseguir. Puxa, eu sou meio irado mesmo, então eu queria paciência. Então Deus me dá paciência, Deus me dá paciência, Deus me dá paciência. Né? Aí alguém me fala, peraí, estou orando para Deus me dar paciência. Não começa não, porque você sabe como é que eu sou. Deus me dá paciência, Deus me dá paciência. Não é uma lista de virtudes que nós precisamos e perseguimos. É uma vida gerada em nós. É um estilo de vida que nós vamos tendo enquanto vivemos com Jesus. O fruto, eu fiquei pensando, qual fruto que a gente poderia pensar? Eu pensei na pocã, na mexerica, na bergamota, né? O pastor Jean usou essa ideia da bergamota para falar sobre os frutos do Espírito. São vários gomos, isolados não são um fruto, todos juntos formam a bergamota, formam o fruto do Espírito. E Paulo começa a dizer para a gente sobre esse fruto do Espírito. E aqui eu quero falar com você sobre 5 implicações básicas desse fruto do Espírito. A primeira delas é que a mudança de obras para fruto, ela é muito importante porque ela vai remover de nós a ênfase no esforço humano. Não é só com o esforço humano que a gente vence a obra da carne, mas é com uma ação de Deus em nós. O fruto cresce, o fruto desenvolve. O agricultor ele até poda, mas depois que você jogou a semente no chão, você não tem mais controle sobre o que vai acontecer. É um processo natural que vai acontecer. Então não é um processo unicamente humano. Não adianta você fazer uma lista agora, nesse próximo ano, eu vou fazer isso, eu vou ser assim, assim, assim. Você até pode conseguir em uma área, mas você não vai conseguir crescer em todas essas áreas que o Paulo vai alertar para a gente que o fruto do Espírito vai nos fazer crescer. Você pode talvez melhorar na sua temperança, mas você pode ser alguém que resolve não resolver conflitos, porque paz para você é ausência de conflito. Então você resolveu, você não bebe tanto mais, você tem mais domínio próprio agora, mas você continua indiferente às pessoas, porque você achou na indiferença a melhor maneira de sobreviver à sua caminhada e à sua vida. Mas o fruto, não. O fruto do Espírito é Deus nos levando a crescer em todas essas áreas que Paulo vai listar. Então a primeira implicação é que remove de nós a ênfase no esforço humano e coloca em nós a ideia de uma obra realizada pelo Espírito em nós, através de nós e com a nossa participação. A segunda implicação é que a gente lembra que o fruto cresce em nós como cristãos de forma gradual. Você planta uma árvore, a melhor forma da gente pensar, ela vai crescendo, ela vai tomando forma, ela vai gradualmente crescendo, ela vai gradualmente produzindo, e no ciclo correto ela vai dar o seu fruto. Talvez você tenha experimentado isso na sua vida. Talvez você tinha o pavio curto e você vem para Jesus e Jesus começa a trabalhar e ter efeito. Você começa a ter a sua vida de oração, você começa a conhecer e a viver e experimentar outras coisas, e de repente acontece uma situação e você reage completamente diferente. E aí você para e pensa, meu Deus, se fosse um tempo atrás,
eu teria reagido assim, assim e assim. Irmãos, isso traz muita esperança para nós. O crescimento é gradual, é gradativo, é dia após dia, é uma forma crescente, é uma forma ascendente, e muitas vezes ele vai crescendo sem ser notado. Você não precisa ficar se cobrando, você não precisa ficar esperando. Eu orei, tem uma semana que eu faço jejum de paciência, vou lá naquele lugar, lá naquela irmã me tira sempre do sério, eu vou lá, porque hoje eu vou ver se está bom o negócio. Não vai dar certo, não é assim, é gradual. O fruto também nos lembra que o crescimento é inevitável. Se você está em Cristo, você vai crescer em Cristo Jesus. É inevitável, é obra do Espírito. Ele vai fazer isso em nós. Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai nos confrontar, Ele vai nos colocar em lugares, em momentos que Ele vai nos dar a oportunidade de exercitar tudo isso junto com o Espírito Santo de Deus. É como alguém que conta uma história que eu ouvi, que foram enterrar um sujeito e uma semente de carvalho caiu ali dentro do lugar que colocaram o túmulo, fecharam, colocaram uma lápide grossa de mármore por cima, e com os anos aquele carvalho, por algum motivo, ele germinou, e ele foi crescendo, e de repente ele rompeu aquela lápide, ele quebrou aquela lápide, porque é assim que a coisa acontece, o carvalho cresce, e se nós estamos em Cristo Jesus, o fruto vem. É inevitável. Amém? Isso te dá esperança ou não? Isso me dá muita esperança. Isso me dá muita esperança. Mas também me faz me perguntar uma coisa. Eu consigo, depois de 22 anos de cristão, eu consigo identificar crescimento na minha vida? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque é inevitável. Nós vamos crescer. Mas você precisa perseguir, junto com o Espírito, esse crescimento. Você não pode se acomodar na desculpa do seu temperamento. É inevitável, mas vai exigir de você, muitas vezes, quebrantamento, arrependimento, reconhecimento de pecado. Vai exigir da gente, muitas vezes, humilhar-se diante do Senhor, envergonhar-se diante do Senhor. O fruto é inevitável e tudo que Ele produz, nós vamos crescer, o Senhor vai fazer crescer, e isso é maravilhoso. A quarta implicação é que as raízes são internas. O fruto cresce em nós, não é só por manifestações externas. E disso aqui eu quero te chamar a tua atenção para um diálogo de Paulo quando ele escreve aos Coríntios, e ele está escrevendo a carta aos Coríntios, do 1 Corinto, uma igreja que, entre outras coisas, queria ou usava dos dons do Espírito como forma de vanglória entre si, e como forma de mostrar a espiritualidade. Então, o fulano é mais espiritual porque ele tem esse dom, o ciclano é mais espiritual porque ele tem aquele dom. Então, o dom do Espírito é para serviço, é para servir a comunidade, é para edificar o corpo de Cristo. E aí, entre o capítulo 12 e o capítulo 14 de 1 Coríntios, que Paulo está falando dos dons, ele vai dizer para a gente que existe um fruto que ele é imensamente melhor do que qualquer dom. E ele começa dizendo assim: ainda que eu falasse a língua de homens e de anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino de bronze. E aí ele continua dizendo, e ele vai dizer: olha, irmãos, esse é um caminho sobremaneira melhor. As raízes são internas, dons são sinais externos. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Saul tinha dons, e olha como ele terminou. Dons não dizem se a pessoa é ou não é mais crente ou mais espiritual. As pessoas podem sim usar mal os dons que Deus deu a ela. Como eu estou te dizendo, alguém que abriu um canal no Facebook para profetizar, irmãos. E ele começa a falar em línguas ali, e ele engana muita gente, irmãos. Porque se você ficar 20 minutos ouvindo, você vai ver que
há um ciclo. Há um ciclo. Volta sempre a mesma conversa. Mas o fruto do Espírito é algo que cresce internamente. É algo que vai mudando a gente de dentro para fora. É algo que não precisa nunca, irmão, meu querido, talvez isso te aflige, eu vou te dizer, é algo que talvez você nunca vai ter falado em línguas estranhas, mas o Senhor está trabalhando na tua vida e te dando mais paciência, te dando mais amor, te dando mais temor, te dando mais temperança. Ele vai te fazendo uma pessoa melhor. E de repente as pessoas que conviviam com você olham e dizem, rapaz, o que aconteceu com o Gustavo? Por que ele está assim? Por que o Cassandro está assim? Agora ele é crente. Rapaz, mas o cara mudou, o cara é outra pessoa. A tua esposa vai começar a ver em você, os teus filhos, porque é interno, é silencioso, não precisa de holofote, é você e Deus. O fruto implica que ele é um crescimento interno e também implica que é um crescimento simétrico. Nós vamos crescendo em todas essas áreas. E quais são essas áreas que Paulo vai dizer? Ele começa a dizer do amor, ele começa, pois o fruto do Espírito é... Cadê? 22. Amor. Primeiro, ágape. E o que é o amor ágape? É o amor que serve o outro pelo bem do outro, por quem o outro é, sem esperar nada em troca. É o amor abnegado. O fruto do Espírito é servir alguém com a mesma força, intensidade que você serviria alguém que poderia te dar algo em troca, você continuar servindo alguém que não tem nada para te dar em troca. João vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Ele não vai falar assim, olha, aquele que ama a Deus e odeia o seu irmão, falta-lhe equilíbrio. Não. Se você ama o Senhor, você precisa amar o seu irmão. Ame ao Senhor, mas ame o seu irmão. É o que João vai dizer para a gente. O verdadeiro amor sempre vai se fazer acompanhar de bondade, que é outro fruto do Espírito. O amor verdadeiro ágape vem acompanhado de bondade, de demonstração desse amor em atos. Ele vai dizer da paz. E a paz aqui, Paulo está falando, a gente poderia gastar um domingo em cada um desses frutos, a gente não tem tanto tempo, mas a paz é o descanso na sabedoria e no controle de Deus, que Deus está no controle ao invés de nós mesmos. Paz é algo que independe de circunstância. Paz é algo que independe de situação que você está vivendo. Paz é algo que independe da presença ou da ausência de conflito. Tem uma música que diz que o autor da música ele vai dizer assim, qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? O que eu não quero tocar? O que eu não quero mexer? Porque se eu mexer vai dar confusão, e se der confusão, aí eu vou perder a paz, eu vou perder tudo, e aí eu não quero isso. Paz não é presença nem ausência de conflito. Paz é descanso na sabedoria e no controle de Deus. Depois ele fala da paciência, que é a capacidade da gente enfrentar as situações sem se desesperar, sem perder a cabeça, sem partir para o ataque, paciência. Ele vai falar da benignidade, que é a capacidade da gente colocar o nosso amor em serviço ao outro. Ele vai falar sobre a integridade, é nós sermos a mesma pessoa o tempo todo, em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida, sermos íntegros. Ele vai falar sobre lealdade, sobre fidelidade, é ser pessoas confiáveis. Irmãos, o mundo carece de gente confiável. O mundo carece de gente que honra a sua palavra. O mundo carece de gente que se mostre dignos de confiança. E nós, tendo frutos do Espírito, o fruto do Espírito em nós crescendo, vamos nos tornando cada dia mais confiável. Ele fala de amabilidade, de humildade, de abnegação, que é ser quem se é em Cristo Jesus. E ele termina falando sobre domínio próprio, capacidade de colocar o importante
acima do urgente. Domínio próprio. E eu posso dizer para vocês que talvez nós pecamos demais por não termos domínio próprio. Sabe, irmãos, domínio próprio associado à paz é saber que o Senhor vai resolver os meus conflitos e não que eu preciso de uma poção para dormir e não que eu preciso de negar um valor para me ir bem. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Domínio próprio ligado aos relacionamentos é eu saber que eu tenho que fechar a minha boca, porque se eu abrir, eu vou causar contenda e divisão, eu vou causar um problema na minha família. Hoje eu ouvi uma frase, né? Se está ventando, não adianta varrer, espera parar de ventar. Tem hora que a melhor coisa é ficar quieto, tem hora que a melhor coisa é esperar. Domínio próprio para poder saborear uma comida. Hoje a gente vê doenças, né, ou síndromes pela falta de domínio próprio. A pessoa não consegue ver a comida, quer acabar com ela, come, depois vai lá e faz o quê? Põe o dedo na garganta. Se transforma numa síndrome, se transforma num problema, a imagem distorcida do espelho. Irmãos, eu tenho uma cicatriz interna por minha falta de domínio próprio. Eu fiz uma cirurgia bariátrica, que nada mais foi do não saber lidar com a comida. Só que ninguém me falou que não operavam meus olhos. Eu tinha que ter feito uma operação com os olhos, porque eu continuo vendo o negócio e tendo vontade de comer, só que agora não cabe. Entende? Além de eu querer comer muito, agora eu fico com inveja. Eu tenho um outro pecado agora, porque quando eu vejo o povo comer, eu fico com inveja. O Cassandro fez hoje uma comida lá e eu fiquei com inveja. Eu falei, Jesus, eu podia comer isso tudo sozinho. Mas agora mal cabe um gongo desse negócio aqui. Né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né, irmãos? Tim Keller vai dizer para a gente assim, ó, quando nós paramos de considerar os nossos dons como um sinal de que somos como Cristo e deixamos de encarar os nossos pontos fortes naturais como um sinal de que somos como Cristo, mas desafiamos a nós mesmos a olhar para a natureza, a unidade e definições do Espírito, temos um senso muito mais profundo do quanto essas coisas nos faltam. Quando a gente para e a gente olha para o fruto do Espírito e olha para nós de forma honesta, a gente percebe o quanto a gente precisa crescer ainda nessas áreas. A boa notícia é que é inevitável. Se você está em Cristo Jesus, isso vai acontecer. E o Paulo termina dando três lições, eu vou passar rápido aqui por elas, para que você desenvolva os frutos do Espírito. A primeira delas, no versículo 24, ele diz, os que são de Cristo Jesus. A primeira coisa é ser de Cristo Jesus. Se você está aqui nessa noite, se você hoje sentado aqui, tem enfrentado lutas em alguma dessas áreas que nós falamos, a maior fonte de vitória é entender que essa vitória encontra-se em Cristo Jesus. Cristo Jesus que veio, morreu por nós, homens pecadores, ainda no nosso estado pecaminoso, para que a liberdade do pecado fosse acessível a cada um de nós. Cristo Jesus que entregou a sua vida por nós. Então, se você hoje luta com isso, lembre-se, você tem aonde encontrar solução em Cristo Jesus. É só em Cristo Jesus, porque Ele não vai resolver o problema, Ele vai te curar desse problema, Ele vai caminhar com você, Ele vai ser formado em você. Cristo Jesus. Se somos de Cristo Jesus, tudo que temos, tudo que é dele é nosso. Então, se eu sou de Cristo Jesus, eu sou livre para reconhecer aonde as obras da carne ainda têm efeito na minha vida. Irmãos, não tem ninguém nesse salão que já viveu o suficiente, que não deva fazer esse ato de olhar para si mesmo e ver aonde ainda as obras da carne te fazem brilhar os olhos, te seduzem. Ele vai dizer que eu sou livre para confessar aonde eu ainda não tenho buscado o Espírito Santo. Eu sou livre para reconhecer quando eu tenho confundido meus dons naturais com os frutos do Espírito.
Eu sou livre para submeter a vontade do Pai revelada em Cristo Jesus. Eu sou livre para me arrepender e para dizer: eu preciso de Jesus. Eu preciso mais dele a cada dia. Paulo vai dizer: se somos de Cristo Jesus, e os que são de Cristo Jesus, a segunda coisa que Paulo vai dizer para a gente como desenvolver: crucificaram juntamente com a carne, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós não tentamos mais conciliar a carne e o espírito, nós matamos a carne. Nós falamos no domingo passado, retrasado, sobre mortificar os feitos da carne. Crucificar a carne é você estrangular o pecado no nível motivacional. É você fazer morrer, e sem cruz não tem evangelho. Paulo vai dizer para os Gálatas aqui o seguinte: o evangelho que estão pregando para vocês descartou a cruz. Sem cruz não tem evangelho. Você não só, quando você descarta a cruz do evangelho, você não só não está pregando o evangelho, como você está pervertendo o evangelho. Você vai ver isso no primeiro capítulo de Gálatas, leia lá depois. Você está revertendo o evangelho. Você está colocando qualquer coisa menos o evangelho. Então, sem cruz não há evangelho. Irmão, sem renúncia não há evangelho. Sem arrependimento não há evangelho. Só prosperidade não é evangelho. Só bênção não é evangelho. É também, até tem, mas não é evangelho. Crucificaram juntamente as suas paixões e desejos. E no versículo 25 ele fala: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Então, uma das formas que Paulo dá para desenvolver o fruto do Espírito é andar sobre a direção do Espírito. É ter um processo ativo de obediência a Deus. É cultivar as disciplinas da graça. É ter uma vida onde o Senhor tem lugar para você. Tem lugar na sua vida. É sim orar, é sim ler a palavra, é sim ter um amigo, um companheiro que vai caminhar com você, mas mais do que isso, é submeter o seu coração constantemente ao Senhor. Queridos, eu quero encerrar esse tempo juntos nessa noite com com uma declaração de esperança. Se estamos em Cristo Jesus, o fruto do Espírito vai crescer em nós. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que mesmo você passando por momentos onde você está distante, sentindo-se distante de Deus, aonde uma dessas obras da carne ainda tem muito efeito sobre a sua vida, se você está em Cristo Jesus, e se você submeter a sua vida a Cristo Jesus, o fruto do Espírito vai crescer. O fruto do Espírito vai tomar lugar. O fruto do Espírito vai transformar a sua vida, vai transformar o seu caráter, vai transformar quem você é. Sabe, na sua luta contra o pecado, você tem um aliado que é o Espírito Santo de Deus.